Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço que abram em Juízes 13, versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Juízes 13, versículo 24. Aleluia. Glória Diz a Deus. assim: Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maaneta, entre Saul. Somente por aqui. Meus irmãos, eu vou explicar brevemente o contexto. O povo de Israel, eles são o povo de Deus. E na época, o povo de Deus estavam sendo escravizados por um outro povo, os filisteus. E o povo de Israel orou ao Senhor para que Deus fosse e livrasse eles dos filisteus. Deus vai, ouve a oração e escolhe esse menino que eu citei aqui agora, Sansão. Ou seja, Sansão seria o líder de Israel e livraria o povo de Israel daquela escravidão, daquele cativeiro. Tipo assim, desde criança, Sansão já se consagrou ao Senhor. Ele fez um voto no qual ele não cortaria o cabelo, nem beberia vinho. E uma coisa notável lá é que Deus deu um dom para Sansão, um dom totalmente diferente, deu um dom da força. Tanto que Sansão, quando ele lutava com os filisteus, teve uma passagem que ele chegou a derrotar 1000 filisteus sozinho. Se a gente for olhar, Sansão e o povo de Israel, eles tinham tudo para ganhar. Deus queria que eles ganhassem. Sansão tinha força, ou seja, só questão de tempo até que os filisteus fossem derrotados. Mas não foi bem assim. Se a gente passou um tempo, a gente analisa a história, a gente vê que Sansão é apaixonado por uma moça que chama Dalila. Os filisteus, eles veem que ele se apaixonou por essa moça e eles decidem subornar Dalila. E o suborno era para que Dalila fosse descobrisse qual era a força de Sansão e contasse para eles. Assim, com Sansão fraco, eles conseguiriam derrotar. E dito e feito, Dalila aceitou o suborno. Ela perguntou a Sansão qual era a força, qual era o motivo da força dele. Ele vai, diz que a força dele era pelo cabelo. Ele acaba revelando. E ela vai e corta o cabelo dele. E os filisteus conseguem derrotá-lo. Pegam ele, furam os olhos dele e levam ele como escravo. Meus irmãos, uma coisa diferente é notada aqui, porque Sansão ele nasceu não para ser um escravo, ele nasceu para ser um libertador. E ele acabou como escravo. Uma coisa interessante a gente nota aqui que os olhos dele o enganaram. Ele achava que Dalila era o amor da vida dele. Ele estava vivendo tranquilo com o amor da vida dele. Ele era o líder de Israel, tinha força, já ia derrotar. Mas acabou que a vida pregou uma peça nele. Deus não estava mais com Sansão. Por isso que ele foi capturado, derrotado. Porque ele não estava vivendo uma forma que Deus queria. E quantas vezes nós somos assim também? Só porque está tudo indo bem na nossa vida, a gente tem de tudo, a gente começa a pensar que Deus está se agradando na nossa vida, mas nem sempre é assim. O Senhor Deus, Ele deseja nos abençoar, mas há momentos que Deus deseja que a gente passe dificuldade para o nosso crescimento. E Sansão ele vivia da forma que ele queria. Uma outra coisa é que ele colocou muita expectativa em Dalila. Ele nem sabia quem ela era direito. Mal conhecia ela e já chegou se apaixonando, já chegou revelando o segredo da força. Ele se deixou levar. Quantas vezes nós temos que tomar cuidado com isso? Com quem a gente escolhe para ficar perto de nós, com quem a gente deseja se relacionar, seja homem, seja mulher. A gente tem que sempre tomar cuidado, porque por mais legal que a pessoa seja, muitas pessoas são legais, mas também tiram a sua essência. Também fazem você perder a sua essência de ser um servo de Deus. Porque a gente sabe que quando a gente se torna um servo de Deus, a maior parte da nossa vida se torna mais difícil. Porque além de lidar com todas as dificuldades, a gente tem que lidar com todas as dificuldades e ainda assim se permanecer servo de Deus. Isso não é fácil. Glória a Deus. E por isso que, na minha visão, Sansão ele tinha tudo para ganhar.
tinha tudo para ter uma vida mais tranquila, menos dificultosa essa que ele teve, acabou ficando cego. Depois ele foi para um templo lá dos filisteus, ora a Deus, pede a Deus força de novo, e ele vai se sacrificar. Ele empurra o templo assim, empurra todo o templo. E nesse tempo tinham 3.000 filisteus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que a gente pode fazer muito na presença do Senhor. A gente não precisa deixar as distrações pararem a gente, como pararam Sansão, de certa forma. Mas essa palavra que eu deixo aqui, e eu agradeço por dar em nome do Senhor Jesus.